Sandra e eu, como eu mencionei antes, nós somos parceiros de vida e de trabalho há 20 anos. E já faz uns 10 anos que nós vimos trabalhando com facilitação de grupos, facilitação de processos e uma série de abordagens que procuram trazer um deslocamento, uma mudança na percepção, na forma de enxergar, que vai convidar para uma transformação na forma de agir. E uma das principais abordagens, talvez é o DNA do nosso trabalho, é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, antes de mais nada, para a gente, ela é um processo de transformação de percepção. É uma prática de transformação de qualidade de presença, do olhar, e que vai acarretar numa mudança de atitudes, numa mudança de manifestação nesse mundo e também de interpretação, de entendimento das situações, tanto eu comigo mesmo, internamente, eu na relação com o outro, no coletivo e no sistêmico. E a comunicação não violenta, ela contempla todas esses escopos e dimensões. A gente vem trabalhando já faz mais de uma década na realidade, porque a gente começou em 2010 e a gente vem trabalhando por todo o Brasil. A gente teve o privilégio e o prazer de estar visitando vários lugares aqui no Brasil, levando esse trabalho de diversas formas, algumas delas no formato de cursos abertos como esse que vocês estão participando, e em outras formas, como em projetos, em processos de longo prazo, onde a CNV era um elemento presente no processo. E temos trabalhado com diversos setores da nossa sociedade. Então, de novo, além de cursos abertos como esse, a gente tem trabalhado com o governo, com empresas de grande porte, de pequeno porte, com ONGs, com movimentos sociais, com escolas e universidades, com comunidades, enfim, tem uma diversidade enorme no trabalho que a gente tem feito. E a gente tem tido também o prazer e também o privilégio, a oportunidade de realizar esse trabalho em mais de 11 países ao redor do mundo. Fizemos vários trabalhos nos Estados Unidos, em diversas localidades, aí no Japão, na Tailândia, na Grécia, na África do Sul, no Marrocos, e tem no Chile, na Colômbia, eu devo estar deixando algum na Alemanha, tem muitos lugares. E um dos trabalhos mais antigos nossos, a gente está envolvido ali desde 2011, é um trabalho que vem se desenvolvendo nos territórios palestinos ocupados. Anualmente a gente vai para lá e facilita processos que reúnem judeus, palestinos e internacionais interessados no tema, numa imersão de 9 dias, normalmente uma imersão de 9 dias. Normalmente acontece nos territórios palestinos, no deserto, entre Jericó e o Mar Morto, onde pessoas que estão envolvidas em diversas frentes, desde organizações de direitos humanos, organizações de assistência humanitária, pessoas interessadas em geral, ativistas, se reúnem para se aprofundar nessa abordagem que ajuda a transformar o olhar e expandir as formas e estratégias pelas quais é possível trazer intervenções e transformação e novas iniciativas num problema tão complexo e antigo e de nível sistêmico, que é o que acontece lá, e que lá toma a forma de conflito, de ocupação militar, enfim. Ali nesse projeto, a cada ano a gente tem ido lá, às vezes mais de uma vez por ano, tem brotado diversas iniciativas locais baseadas e inspiradas nesse trabalho que a gente tem contribuído por lá. O Marshall Rosenberg é o criador da comunicação não violenta, né? Mais ou menos lá pela década de 60 que ele começou a sistematizar esse processo. Foi um trabalho assim da vida dele esse. E ele hoje a CNV ela está em mais de 65 países, ela está cada vez mais expandindo, cada vez mais, crescendo cada vez mais, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, em todas as áreas onde tem pessoas, na verdade. Então, escolas, famílias, empresas, mediação de conflitos, grupos, coletivos,
todos os relações internacionais, na questão de conflitos internacionais, inclusive. E acho que, como o Yuri falou, a CNV ela tem esses 3 âmbitos maiores, né? Um âmbito que é como eu me relaciono comigo mesma, que é o âmbito intrapessoal, né? Tem o âmbito interpessoal, eu com outras pessoas, e aí a gente está falando de comunicação, mas esse termo comunicação parece que restringe algo que é maior, não é só a comunicação em termos de fala, mas é a relação, o relacionamento num sentido mais amplo, né? Eu com outras pessoas, eu em coletivos, em grupos e também sistemas. Sistemas e estruturas, como a nossa sociedade se organiza. A comunicação não violenta também atuar nesse âmbito, que é um âmbito mais social, né? De mudança social, de transformação social. E esse nome não violência, né? Comunicação não violenta, o não violenta, inclusive no livro, aqui vocês vão ver que tem o hífen aqui. No português esse hífen já não existe mais, né? Mas na comunicação não violenta tem se procurado manter justamente para fazer uma diferenciação que, na verdade, o que está querendo dizer aqui não é que é uma comunicação que não é violenta, não é exatamente isso, é como se fosse uma palavra só. Não é um binário entre comunicação não violenta e comunicação violenta, não existe esse binário, é uma ideia diferente desse binarismo. Faz referência à ideia de ahimsa, da tradição indiana, o Gandhi, que falava sobre isso, né? Ficou muito conhecido a partir do Gandhi, de resistência não violenta, de desobediência civil, da libertação da Índia, do domínio inglês, né? Então, toda essa tradição de não violência, por exemplo, do Gandhi, Martin Luther King, esse não violento, do nome comunicação não violenta, vem daí, da não violência. Como que eu faço transformações no mundo de uma maneira que considera todos, que considera as necessidades de todos. E nas relações pessoais também é isso. Como é que eu me relaciono de uma forma que está sendo bom para todos, não ou um ou outro, mas todos. Como é que a gente pode estruturar locais de trabalho, relações familiares, relações humanas, onde todos estejam bem e não um em detrimento do outro. Bom, aí está um resumo rapidinho do que eu entendo sobre isso, né? Então a ideia de transformar sistemas de dominação e opressão. Só falando mais algumas coisinhas sobre a comunicação não violenta, essa questão que a Sandra trouxe no nosso trabalho tem sido fundamental, porque a gente vê a força gravitacional que o modelo, o roteiro, o script binário, ele tem no modo de pensar, ele domina muito da forma de pensar e às vezes causa um ruído. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas nessa ideia, né, de comunicação não violenta é o oposto de comunicação violenta. Então, existe uma comunicação que é violenta, que é ruim, e uma outra comunicação que é não violenta, que é boa. E, na verdade, a comunicação não violenta, ela é um processo que ajuda a se afastar desse modelo de bom, mal, certo, errado. Ela convida, ela traz modelos práticos para sair desse binarismo e para entrar num modelo de complexidade e como lida num ambiente de complexidade com as tensões que existem entre os vários elementos que coexistem, que é muito difícil conseguir com o modelo binário lidar com a vida, que está muito mais, ou eu diria somente com o modelo binário, lidar com a vida que está muito mais conectada com a ideia de sistemas vivos e de um modelo de complexidade. Então, até quando volta para a ideia da palavra não violência, que faz parte um pouco mais do fundamento filosófico assim por trás da comunicação não violenta, a ideia de ahimsa, que é do sânscrito, do Gandhi, que a Sandra mencionou, tem a tradução não violência, né, é uma tradução de ahimsa, dessa palavra do sânscrito.
mas ela não é a única tradução possível. Existe uma outra tradução, existem várias traduções na realidade, mas existe uma outra tradução que a gente gosta muito mais e eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: o poder que é desencadeado quando a vontade de ferir o outro é transcendida. Veja como é diferente da redução da ideia de simplesmente não violência. O poder que é acessado ou desencadeado quando a vontade de ferir o outro é transcendida ou superada. Quando eu estou nas situações, eu estou agindo, mas não está vivo em mim nenhuma vontade de ferir a outra pessoa. Ou pessoa, organização, o que for, né? Eu não estou querendo ferir. Eu estou a partir, e a gente vai falar disso mais para frente, eu estou num lugar de uma postura protetiva, não punitiva. E isso tem um espaço dentro do processo da comunicação não violenta, inclusive como isso se relaciona com justiça restaurativa, com uma transformação do nosso conceito de justiça, do que representa a justiça, do que significa justiça e por aí vai. Voltando um pouco, às vezes as pessoas pensam sobre a comunicação não violenta como uma forma de falar, né? E eu gosto muito de desfazer já as expectativas de que, né, às vezes as pessoas pensam assim, puxa, a comunicação não violenta deve ter a ver com um jeito de ser simpático, ser bonzinho, ser fofinho. E eu quero já desfazer essa expectativa, que não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver com uma forma específica de falar. Como eu mencionei no começo, está muito mais conectado com uma transformação de percepção, uma transformação interna que vai acarretar na maneira que eu me expresso, vai acarretar na maneira que eu escuto e entendo, mas não é presa num formato específico. Existem formas dentro da comunicação não violenta, mas elas são mais formas que apoiam a gente em aprender, não são a finalidade em si. Então tem uma coisa dessa questão, né, de também do nome causar às vezes esses ruídos todos que a gente está falando. Às vezes as pessoas já interpretam o nome de um certo jeito. Ele está na negativa também, né? Comunicação não violenta. Então a gente está falando assim o que não é, mas não está dizendo o que é, né? Está falando o que não é, mas não tem essa clareza. Mas o que é então? E quando perguntam a gente, assim, muitas vezes perguntam, mas o que é comunicação não violenta? E se eu recebo, eu costumo dizer assim, se eu recebo essa pergunta no elevador e eu tenho 1 minuto para responder, porque vai chegar no andar e vai ter que sair pela porta e não tem muito tempo, eu gosto de falar que a comunicação não violenta, ela trata de conexão. O que ela é uma forma de ficar mais atento e saber cultivar ou recuperar ou construir conexão. E é interessante porque conexão ela pode estar abordando as várias esferas e escopos que a gente mencionou antes. É conexão eu comigo mesmo, eu com a outra pessoa, conexão entre um coletivo, um grupo, e como é que vive conexão num sistema complexo e mais amplo. Então, nós vamos voltar nesses temas todos, mas agora para a gente, nessa introdução, apresentação, a gente queria trazer um pouquinho dessa reflexão, já para não entrar supondo alguma coisa muito superficial sobre o nome, a partir do nome. E mesmo só comentando, a Sandra mostrou o livro, né, na capa do livro, é interessante porque a tradução para o português criou também um ruído enorme, né? A tradução do livro do inglês veio assim, comunicação não violenta, e o subtítulo está escrito técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Mas no original, o subtítulo é assim, comunicação não violenta, e o subtítulo é uma linguagem da vida. Então, é uma dessas coisas que na tradução o Otto vai concordar comigo como um profissional mais profundo assim desse campo de tradução de sentido, de significado, que aqui está tendo uma distorção, um ruído. Continuando um pouco do que o Yuri estava falando, né, sobre a coisa, como ficou aqui, técnicas para aprimorar e tal. Então, eu acho muito interessante essa questão que a CNV, eu não considero ela como uma técnica, um método, mas ela é mais uma abordagem, um paradigma, uma visão de mundo.
E dentro dela existem métodos e técnicas que podem ajudar a gente a compreender aquele paradigma. Mas a comunicação não violenta em si, ela não é uma técnica. Se eu tento utilizar ela como uma técnica, é possível, normalmente isso que acontece, sem a intenção que está por trás, né? Sem estar me conectada com essa transformação de intenção, então é muito provável que os resultados não vão ser aqueles que eu tô esperando, porque é como se fosse, eu gosto de fazer uma analogia assim, por exemplo, como andar de bicicleta, como se a CNV, eu estou aprendendo a andar de bicicleta, conforme eu estou estudando comunicação não violenta. A comunicação não violenta é aprender a andar de bicicleta. Então, eu posso utilizar uma rodinha, aquela rodinha que as crianças usam para andar, né? A rodinha são essas técnicas. Elas podem me ajudar no começo, quando eu ainda não integrei, eu não sei ainda me equilibrar, eu não consigo ainda pedalar e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio. E integrar no meu corpo os princípios disso tudo, de manter o equilíbrio, de direção e tudo mais. Agora, quando eu tenho isso, as rodinhas já não servem para nada. Então, essa é a função das técnicas na comunicação não violenta. Elas não são a coisa principal, elas são um apoio. Só para trazer um pouco de enquadramento disso, tem um motivo pelo qual a gente conta um pouco sobre a nossa experiência antes da gente começar, porque para a gente é muito importante que vocês nos vejam para além de professores de uma técnica ou de uma ferramenta, mas que vocês nos vejam como pessoas que vivem isso. Nós entendemos esse processo da comunicação não violenta como algo, um conhecimento vivo e prático, uma forma de estar no mundo, e tem sido assim para a gente ao longo dessa jornada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu primeiro contato com a CNV foi através do livro. Eu ganhei esse livro de presente e dei uma olhada e achei muito interessante. Ah, que legal! Li vários trechos, não cheguei a ler inteiro, mas ele começa agradecendo Carl Rogers, que é um dos precursores da psicologia humanista, a área da psicologia que eu me especializei, né? E aí eu achei bem legal, interessante, mas coloquei o livro na gaveta e não fez a menor diferença na minha vida pessoal nem profissional. Ficou uns 2 anos lá. Eu fico muito surpresa positivamente quando eu vejo histórias como... Teve alguém que falou aqui que leu o livro e já começou a experimentar e mudou todas. Eu falo, nossa, que maravilha, me dá muita inspiração. Comigo não aconteceu nada disso. Eu só fui entender do que se tratava quando eu participei de um curso, um workshop, que foi mais ou menos como que a gente está fazendo aqui, mas foi presencialmente, né? E eu tive a oportunidade, aí que caiu a ficha, que eu entendi do que se tratava. Para mim era mais ou menos como, assim, pegar um livro sobre natação e ficar lendo e tentando aprender como nadar através do livro, ou então aprender a nadar entrando na piscina. Então, essa que é a nossa intenção aqui também com esse curso, é entrar na piscina e não ficar falando sobre natação, mas experimentar na prática. Como é que é entrar na água? Como é que é experimentar essa coisa diferente aí da CNV? Tem várias coisas que a CNV trouxe, transformações muito interessantes na minha vida. Uma delas não é só uma transformação, mas vem me apoiando muito. Eu cresci numa família que a questão de inteligência emocional não é muito desenvolvida assim. Então, falar sobre sentimentos, emoções, reconhecer sentimentos, é tudo... Sempre cresci numa coisa que, isso não existe, é meio que ignorado, deixa de lado. O intelecto é muito valorizado, estudar e tal, aprender e tal, mas o que está sentindo, as coisas, as emoções, o que você está pensando, precisando, a questão interna não existe muito. Talvez isso que me levou a estudar psicologia também. Então, a minha vida tem sido sempre buscar desenvolver isso. E a CNV, ela é um processo que apoia muito nesse desenvolvimento da inteligência emocional, de uma forma muito prática, de aprender a me conectar melhor, mais profundamente com minhas próprias emoções e sentimentos, e também com as emoções e sentimentos das outras pessoas,
saber como lidar com isso, né? Me relacionar melhor comigo mesma, com os outros. Então, nisso tem me apoiado muito. Uma das coisas mais transformadoras é em relação a conflitos. Então, que aconteceu na minha vida, né? Então, eu evitava muito conflitos, porque eu cresci pensando assim, que conflitos, aprendendo, né? Que conflitos são coisas ruins, perigosas e difíceis, é uma coisa que é feio. Então, eu fugia de conflitos, não posso ter conflitos. Sempre que tinha uma situação que me desagradava, eu ficava quieta, ou eu tentava, bom, deixa eu tentar dar uma indireta ou alguma coisa, ver se a pessoa... E a coisa nunca funcionava muito bem. O que acontecia é que eu ia me afastando das pessoas, afastando de situações, de projetos, de trabalhos, e aparentemente está tudo bem do lado de fora, as relações estão bem, a harmonia, está tudo tranquilo, mas internamente não. Dentro de mim os conflitos continuavam vivos, então eu não me sentia bem comigo mesma. Quando eu comecei a experimentar a CNV, eu comecei a falar mais sobre as coisas que aconteciam comigo, as coisas que me desagradavam, então eu comecei a ter mais conflitos. E talvez vocês podem pensar assim, puxa, eu quero aprender a CNV para ter menos conflitos, né? E quero contar para vocês que comigo aconteceu o contrário. Eu aprendi a CNV e comecei a ter mais conflitos. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a saber melhor o que fazer com os conflitos. Então, em vez de ter medo e tentar fugir ou achar que o conflito vai ruir tudo e o mundo vai acabar, comecei a ver conflitos como uma coisa legal, positiva, como uma oportunidade de transformar aquela relação para algo que seja melhor. Melhor para mim, melhor para outra pessoa. Se eu não estou bem, eu sou parte dessa relação. Quer dizer que a relação não está bem. Se a outra pessoa não está bem, a pessoa também é parte da relação, a relação também não está bem. Então, nisso a CNV apoia. Como é que a gente encontra formas de buscar que todos estejam bem? E nisso é através de transformando conflitos. Os conflitos, eles são como se fosse uma luz ali numa máquina ou numa coisa, num apito, dizendo, tem algum problema aqui nessa máquina, nesse sistema. Alguma coisa que precisa ser olhada, que precisa ser ajustada, que precisa ser transformada para que o funcionamento esteja bem. Então, esse é o significado de conflito que eu aprendi com a comunicação não violenta. Não é algo para evitar, mas é algo para, olha que legal, a máquina, o negócio está piscando aqui, vamos olhar para ver o que é que a gente precisa ajustar nessa situação. Quanto mais rápido eu for fazer isso, melhor. A CNV também, na minha vida, teve um fator muito interessante, que eu tinha duas áreas que eram muito importantes na minha vida. Uma é a psicologia, e especialmente essa área da psicologia humanista. A outra área tem a ver com a não violência em si, especialmente com a prática do Aikido, que é uma arte japonesa. A gente, inclusive, se conheceu praticando Aikido, eu e o Yuri. É uma arte marcial e, ao mesmo tempo, é conhecida como a arte da paz, porque é uma arte de transformação de conflitos. Ela não tem competição, combate, luta. Ela é uma arte de harmonização. Como é que a gente transforma conflitos? Então, eu vinha fazendo isso já fisicamente. Eu comecei a treinar com 17 anos de idade, foi uma grande parte da minha vida treinando, depois comecei a dar aulas, foi uma coisa muito intensa, assim, né? E estudando essa coisa de como transformar situações desafiadoras. E aí, conhecendo a CNV, parece que juntou duas coisas, né? Duas coisas que eram muito importantes na minha vida, juntou em uma coisa só. Eu quero contar para vocês rapidamente uma das dimensões pelas quais assim eu valorizo muito a comunicação não violenta na minha vida, também que eu tenho visto como ela tem sido uma contribuição em inúmeros ambientes que nós temos levado ela. Como eu mencionei, eu nasci e cresci em Israel. A minha primeira lembrança, primeira memória assim de infância que eu tenho registrada é de estar num ambiente fechado, escuro, com muitas pessoas, de ter tensão e medo no ar.
E, e essa memória, ela é de um abrigo antiaéreo. E durante um período de guerra, uma possibilidade de bombardeio, e esse tipo de experiência que me marcou, que ficou registrada em mim, não só na minha memória, mas no meu corpo, é uma experiência que depois também se repetiu de outras formas, e ela foi entrelaçada com uma narrativa que instalou em mim uma visão de mundo sobre mim mesmo e sobre o meu entorno, que envolvia uma história sobre um outro ou uns outros que eram os palestinos, e um medo tremendo deles, e que eles querem nos matar, e que nós, os judeus, temos que sobreviver, e que tudo que nós fazemos é um esforço de sobrevivência. E é dessa forma que eu cresci. É uma narrativa muito hermética, muito fechada, que permite pouco entendimento. Esse outro era sempre visto como um outro inacessível, incompreensível, alguém mau que quer me eliminar e que não tem uma história assim para justificar isso. É uma irracionalidade, um extremismo, alguma coisa errada com esse outro. E mais tarde eu fiquei muito curioso sobre essa questão por uma série de questões que eu fui observando, e decidi fazer uma investigação acadêmica. Eu fiz o meu primeiro mestrado focando estudos de paz e resolução de conflitos na área de relações internacionais, e isso depois me levou para esse primeiro mestrado eu fiz no Japão, mas os estudos de campo eu fiz todos na Palestina, trabalhando com organizações de direitos humanos locais e internacionais na região. Depois eu fui aprofundar, fiz um segundo mestrado expandindo para além só para ir além do caso de Israel-Palestina, entender como isso funciona nos nossos sistemas em geral. Então eu fiz um outro mestrado em ciências sociais na Universidade de Chicago. E na realidade esse conhecimento acadêmico me ajudou muito a acessar informações não redundantes, informações que não estavam presentes na minha socialização. Então, de repente, eu descobri um monte de coisas que eu não sabia, que nunca ninguém me contou, nem na escola onde eu frequentei. Mas quando eu descobri essas coisas, isso foi como um choque, uma coisa que tirou o chão debaixo dos meus pés. Eu comecei a entender que os palestinos eles tinham sido expulsos das suas terras pelos judeus que vieram ocupar aquele território, e que causou uma injustiça e um desequilíbrio e um ferimento que até hoje não foi sanado, até hoje não foi resolvido. E a partir desse lugar de profunda dor e revolta que os palestinos estavam tentando conseguir algum grau de justiça. E isso me fez questionar o meu lugar no mundo, me fez questionar o que eu deveria fazer. Eu fui trabalhar com direitos humanos, eu fiz muito tempo esse trabalho de educação, mas eu percebi uma coisa, que foi só quando eu cheguei a primeira oficina de comunicação não violenta, que foi essa que a Sandra citou, que a gente conheceu, foi a primeira vez foi no Japão, que estava faltando um elemento que lá na comunicação não violenta estava presente, que é como faz para criar espaços para que conversas desafiadoras, difíceis, possam acontecer, onde seja possível se desarmar, seja possível se despir daquilo que socialmente foi empilhado em mim e estruturado em mim a vida toda, para que eu possa me abrir para outras possibilidades e enxergar novas possibilidades de como ser no mundo de uma maneira que inclua o outro, de uma maneira que eu possa dar conta também do que é que não está funcionando para os outros que compõem esse sistema no qual eu vivo. Então, esse é o aprendizado que eu tenho visto, de que a comunicação não violenta é um processo, quando praticado com essa integridade que a gente estava mencionando antes, é um processo que ajuda a abrir portas para novos campos de possibilidade que antes estavam sendo difíceis de enxergar, cada um com seu condicionamento. A ideia de conseguir sair do condicionamento, e esse condicionamento pode ser de vários tipos. Nessa circunstância onde eu estava envolvido, eu estava ocupando um lugar de muito privilégio e muita cegueira de privilégio, sendo um judeu israelense,
homem, branco, acumulando várias camadas de privilégio e não conseguindo enxergar as experiências dos outros. E isso começou a me ajudar a poder acessar isso, entender e querer agir e estar de uma forma diferente. Isso tem sido uma coisa que tem marcado muito do nosso trabalho em várias esferas que a gente tem visitado.